certo? Então, aqui o primeiro exercício, né, que vocês resolveram, né, o exercício 5.1a, né, então diz que os volumes parciais molares da acetona, né, a propanona, e do clorofórmio, o triclorometano, numa solução em que a fração molar de clorofórmio é 0,4693, né, para resumir, né, são respectivamente 74,166 centímetros por mol, centímetros cúbicos por mol, e o volume molar aqui, no caso do clorofórmio, né, 80,235 centímetros cúbicos por mol. Qual é o volume de 1 quilograma dessa solução, certo? Então, assim, eu quero o volume total, tá certo? Volume total da solução. Eu sei que o volume total da solução é, aqui pela fórmula que a gente viu, né? Então, é o número de mols da substância A vezes o volume parcial molar da substância A, mais o número de mols da substância B vezes o volume molar da substância B, certo? Aqui eu só fiz alguns rearranjos, né? Eu vi algumas anotações que eu tinha dessa resolução antiga desse exercício, né? A primeira vez, né, que eu resolvo isso. Então aqui tem várias formas a gente resolver, né? Eu vi que na resolução de vocês utilizaram de diversas formas, mas o ideal, assim, aqui chega, aqui eu quero o final, eu tenho esse volume e eu tenho esses dados aqui. Como eu disse para vocês, eu posso adaptar todas essas fórmulas numa fórmula só para chegar a esse volume, tá certo? Por exemplo, aqui eu peguei, né, deixei o número de mols em função da massa total, que é essa massa aqui, ó, que ele está dando, pela fração molar e a massa molar da substância A e da substância B, tá certo? E aqui no caso, se eu substituir esse N aqui, vai ficar aqui, e aqui eu posso também aqui, fração molar de A, fração molar de B, também posso deixar aqui isso aqui 1 menos XA, né, que seria a fração molar de A, volume molar de A, volume molar de B. Então eu posso deixar toda a equação em função dos dados que eu tenho. Isso vai depender da minha capacidade de transformar essas fórmulas aqui, né, para deixar aqui tudo, né, o volume em função aqui da fração molar de A, do volume molar aqui da substância A e da substância B, e a massa aqui da solução, certo? Então aqui eu posso deixar aqui tudo em função disso, né? E aqui no caso, se eu juntar tudo, né, se por exemplo eu posso colocar aqui o volume molar, deixa eu colocar a canetinha aqui. E aqui eu vou pausar para escrever essa fórmula, né, juntar tudo isso aqui numa fórmula só. Ok, então juntei tudo aqui, né, então juntei, aqui no caso, eu transformei isso aqui. Eu sei que o número de mols da substância A, ou da substância J, é o número de mols total vezes a fração molar da substância J. Então, eu posso substituir aqui N vezes XA, e aqui N vezes XB, e aí como N está dos dois lados, eu coloco em evidência, certo? Aqui no caso, eu tenho aqui a massa da substância, a massa total é igual à massa de A mais a massa de B. Se eu rearranjar isso aqui, ó, número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, a massa da substância J vai ser o número de mols da substância J vezes a massa molar de J. Então, eu posso substituir aqui a massa de A por número de mols de A vezes massa molar de A. E aqui, no caso, número de mols da substância B, né, a massa de B, né, vai ser o número de mols da substância B vezes a massa molar de B, certo? Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, substituir o número de mols de A e de B por número de mols total vezes a fração molar. E aqui eu vou ter aqui esse esquema aqui, certo?
E aqui eu sei que a fração molar de B é 1 menos XA, ok? E aqui, se eu isolar o N aqui, né, a massa é igual a isso aqui. Se eu isolar o N, tudo isso aqui passa dividindo. Então, o número de mols vai ser a massa sobre tudo isso aqui, certo? E aí eu posso substituir N aqui, o número de mols total aqui, nessa fórmula aqui, certo? E aqui no caso eu substitui N por M, né? Quer dizer, N aqui, né? Substitui M dividido por isso aqui, então M dividido por isso aqui. Então eu coloquei o volume em função da massa total, que é dado no exercício. Aqui a fração molar de A, que no caso seria o clorofórmio, estou chamando a substância A de clorofórmio, tá certo? E aqui no caso a fração molar de B vai ser 1 menos XA, né? O volume molar de A e o volume molar de B. E com isso eu consigo, aí aqui a massa molar de A e a massa molar de B, tá certo? Eu tenho aqui que eu tenho a acetona, né, que é a propanona, e aqui o clorofórmio, tá certo? E aí, se eu sei que se eu tenho as substâncias, eu posso calcular a massa molar dos dois. Então, implicitamente também é dada aqui a massa molar dessas duas substâncias, certo? Então eu tenho todos os dados, agora é só substituir tudo isso aqui, certo? Então eu vou substituir e aí a gente faz o cálculo. Bom, então aqui eu montei a equação, né, coloquei os valores. Aqui vocês notaram, né, que como está em mol, né, mol a gente está trabalhando com gramas, né? Então eu transformei aqui 1 kg, aqui tem 1,000, então não é 1000 kg, e sim 1,000, aqui está em português, né? Então se fosse em inglês, vírgula aqui significa ponto. Mas aqui é só para dar uma precisão a essa grama, tá certo? Ou esse quilograma. Então aqui no caso, 1,000 quilogramas, eu tenho que transformar para gramas aqui, certo? Então aqui seria 1000 gramas, né? Ou 1,000 vezes 10 a terceira. Aqui coloquei a fração molar e aqui temos que tomar cuidado, né? Tá quase errando aqui, mas aqui primeiro vem a acetona e depois o clorofórmio, tá certo? Eu tenho que consertar um negócio ali que eu vi agora. A acetona e depois o clorofórmio. Então aqui no caso, o clorofórmio aqui está relacionado com essa fração molar e aqui a massa molar aqui, né, com essa fração molar aqui. Estou chamando o clorofórmio da substância A. Devia ter colocado aqui ClP, né, ou ClP, né, para facilitar também aqui a visualização. Ok? Aí aqui no caso o B eu estou chamando da propanona e aqui eu coloquei aqui isso aqui não é o volume molar, né? Não é a massa. Eu vou consertar e aí já volto de novo. Aqui no caso eu arredondei, né, as massas molares do clorofórmio e da acetona. Então eu coloquei aqui, arredondei para 58. Se quisermos mais precisos, né, então seria interessante pegar uma tabela periódica com a massa molar um pouco mais precisa e colocar aqui os valores mais precisos, para termos resultados também mais precisos, certo? E aqui nesse caso o resultado vai depender do número de algarismos significativos de todos os nossos dados, né? Então não adianta nada aqui, eu tenho 4 algarismos significativos, né? A maioria são 4 ou 5 algarismos. Aqui eu coloquei 3 e aqui coloquei apenas 2, tá certo? E isso, pelo menos na engenharia e na física, né, a gente tem que tomar cuidado com os resultados, que vai depender do número de algarismos significativos, né? Mas só para facilitar aqui, eu arredondei, né, a massa molar aqui da acetona e do clorofórmio, tá certo? Então, se quisermos mais precisos, aí precisaríamos de massas molares mais precisas também, pelo menos com 4 algarismos significativos, que seria o ideal aqui, né, para essas contas. Porque a gente tem 4, 5, né? Então aqui seria, por exemplo, interessante, aqui eu arredondei, né? Então 48,55 e 58,
a 0 alguma coisa, né? E aí teríamos valores mais precisos, tá certo? Mas aí vamos ver como vai dar o resultado e a gente pode arredondar, né, no final. E aqui é só para demonstrar como é a resolução desse exercício, tá certo? Então aqui eu vou calcular agora, né, talvez em 2 passos, e aí a gente chega no resultado final. Bom, então voltando aqui já com todos os cálculos feitos, e aqui eu cometi um erro também, que aqui eu calculei só com um átomo de cloro, né? Mas o clorofórmio aqui tem 3 átomos de cloro, né? Então é CHCl3. Né? Então aqui no caso é 119 aqui, aí eu aproveitei e já coloquei aqui também a massa molar com a precisão aqui com 4 algarismos significativos, tá certo? Porque aqui o mínimo nós temos esse valor aqui que tem 4 algarismos significativos e esse aqui. Então o resultado teoricamente tem que dar com 4 algarismos significativos. Então aqui coloquei tudo na fórmula, substituí aqui essa massa molar e aqui no caso massa molar aqui 58,08. Fiz o cálculo em cima e embaixo, deu 77.014 dividido por 86,85. Né? Fazendo essa divisão deu 886,75. O resultado, se a gente fizer análise dimensional, o resultado dá em centímetros cúbicos aqui, tá certo? Como a precisão é de 4 algarismos significativos, então eu reduzi aqui um algarismo significativo. Como termina com 5, né? Se termina com 5 ou mais que 5, a gente arredonda para mais. Né? Então aqui no caso o resultado seria 886,8 centímetros cúbicos, tá certo? Para esse exercício. Então, para esse primeiro, o segundo eu vou usar essa mesma fórmula aqui, vou transportar lá para o segundo exercício, e é a mesma, como vocês perceberam, o A e o B usam as mesmas fórmulas. Né? Então vamos pegar essa mesma forma para resolver o segundo exercício.